De volta na Tupi, girando a bola, girando a notícia na night de hoje em plena Copa do Mundo. Então nós vamos a partir de agora passear com os gols históricos da Copa do Mundo. E no ar, no Bola Rádio da Minha Época de hoje, nós vamos relembrar a rede Buchachando com os gols marcantes dos melhores narradores aqui da Tupi. No ar, Bola Rádio da Minha Época, na voz do... Muito bem, Edilson Silva, estamos aqui mais uma vez com Bola Rádio da Minha Época, recordando mais uma vez aqui no Giro Esportivo os grandes momentos do futebol, as grandes vozes e as felizes jornadas esportivas que a Super Rádio Tupi teve e contou ao longo da sua história e que a gente sempre aproveita para recordar neste espaço, sempre no finalzinho do domingo, abrindo espaço, abrindo o tapete vermelho para a saudade passar pelo seu rádio. E estamos em clima de Copa do Mundo e naturalmente a Tupi tem uma história muito forte, muito intensa ligada aos mundiais e contou grande parte dessa história aqui pelos 96,5 FM e também pelos 1280 AM, ainda na época da frequência antiga no dial. Então a gente vai pelos próximos minutos mergulhar nessa história e recordar grandes momentos, grandes gols, grandes vozes que passaram por esse microfone ao longo da história. A primeira Copa do Mundo que a Tupi transmitiu foi em 1938. Naquela altura, Antônio Cordeiro, já contei essa história por aqui, estava aqui no Rio de Janeiro e foi contando como os lances se desenrolavam à medida em que ele recebia as notícias pelo telégrafo, que era, na época, o meio de comunicação mais rápido, ou um dos mais rápidos e mais eficientes para emissão de mensagens transatlânticas. Vale lembrar que essa Copa do Mundo foi da França. Depois, em 50, a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, já na época de Ari Barroso. Depois teve 54 e em 58 o primeiro título do Brasil. Oduvaldo Cosi, grande voz, grande nome, grande figura histórica do nosso rádio, representou a Rádio Tupi nesse Mundial da Suécia e narrou os jogos mais importantes daquela conquista, incluindo a semifinal contra a França. Um jogo em que Vavá, o leão da Copa, Edivaldo Isídio Neto, homem que na época jogava no Vasco da Gama, grande centroavante, brilhou, fez 2 gols. Aliás, ele é o único da história a ter marcado, ou um dos únicos, né? Junto com Ronaldo Fenômeno, a marcar em 2 semifinais de Copa seguidas. Mas o único a marcar em 2 semifinais e em 2 finais de Copa de maneira consecutiva, em 58 e 62. Essa história, esse recorde do Vavá, começou a ser contado com esse gol que nós vamos ouvir agora. Brasil e França naquela semifinal de Mundial em Estocolmo. Brasil deu show, ganhou por 5-2. Vavá marcou e Oduvaldo Cosi narrou assim. Estamos agora com 55 segundos do primeiro half-time. Já cobrou o tiro, mata o golzinho para Abe. Manda para frente o arqueiro de França. Salta para cabecear Fontane. Bola em poder do Brasil. Caiu agora com Bellini. Bellini para Vavá. Quando aparece para cabecear Jonquet. Jonquet atrás. Dá pelota para Levan. Levan para... domina no terreno. Luta com Garrincha. Garrincha rouba de couro. Tentava para Vavá. Quando aparece Levan. Faz o corte. Bola para Vavá. Mata no peito. Mata na terra. Tira para... Gol de Vavá para o Brasil! Gol de Vavá para o Brasil! Matou no peito, passou na terra, soltou a bomba na marca do pênalti, bola no barbante francês, gol de Vavá para o Brasil! Foi realmente uma jornada marcante. O Brasil, obviamente, chegou à final contra a Suécia e venceu, repetindo o placar de 5-2 para faturar o seu primeiro título mundial. Em 62 e em 66 foram campanhas diferentes. Em 62 o Brasil ganhou o bi e em 66 ficou fora logo na primeira fase. Mas na Copa de 70 no México, a seleção brasileira deu o seu show. Era a mais forte, era a melhor e acabou conquistando o tricampeonato. Valia a taça, a posse definitiva da taça Gilles Rimet para quem conquistasse ela pela 3ª vez seguida. Tinha a Itália na jogada, tinha o Uruguai na jogada, mas o Brasil, como bom bicampeão, faturou o tri e levou para casa a taça. Depois ela foi roubada, mas isso é outra história. Aquela história de 70 foi construída, iniciou a ser construída na goleada em cima da Tchecoslováquia de virada na estreia. Mas muitos consideram que o jogo mais importante da campanha foi a vitória em cima da Inglaterra, então campeã do mundo. No segundo jogo daquele Mundial, com o Gerson Canhotinha de Ouro machucado,
o Brasil venceu por 1-0 o gol de Jairzinho. E a gente vai relembrar como a Tupi contou essa história e vai relembrar o mais vibrante do Brasil, do Alcei Benedito Bueno de Camargo. Como é bom falar o nome do homem de Itápolis e que por décadas liderou este microfone. Sem ele, o futebol da Tupi não seria o mesmo. E sem a voz dele, o gol de Jairzinho, histórico naquela partida de xadrez, gloriosa partida de xadrez, como dizia Teixeira Reiser, esse gol não teria o mesmo gostinho e a mesma emoção. Vamos relembrar? O Brasil vai dominar a seleção inglesa. Os senhores não tenham dúvida. Vai descendo ali Carlos Alberto, 0-0. Avançou, tentou o fim do Peter. Tenta o passo para Pelé. Vai para Tostão, gira. Talvez agora Tostão. Atira, bate no zagueiro inglês, que é Lamone. Volta ainda para Tostão. Tostão ajeita, então procura Paulo César. Desce sobre ele, o jogador que é Wright. Voltou para Tostão. Finta a bola, finta mais um. Vai embora Tostão, jogando bem agora. Fintou o terceiro homem, passou. Tenta o centro para Pelé. Domina, tenta para Jair, vai marcar. Em 70 o tricampeonato veio, mas o tetra esse demorou um tempão para chegar. Em 74 perdemos para a Holanda, ficamos fora. Em 78 saímos invictos do Mundial da Argentina, mas aí os peruanos ouviram conversas dos donos da casa, precisavam perder de 4 gols ou mais para o Brasil ficar fora da final, para a Argentina poder entrar. Sabe quanto acabou o jogo? 6-0 para a Argentina, que na final contra a Holanda foi campeã pela primeira vez. Mas deixa quieto, depois eles falam da gente. Em 82, o sonho foi desfeito, e talvez da maneira mais dolorida de todas, porque era claramente o melhor time, mas perdeu para uma Itália mais eficiente. Mesmo assim, o gol de Paulo Roberto Falcão ficará para sempre lembrado na memória do torcedor brasileiro, quando o do Alcei Camargo narrou este gol de Falcão. Parecia tudo lindo. É bom a gente viver nessa memória por algum tempo. Invadindo o B. Júnior, tentou, largou o bolão para Falcão, invadiu, preparou, não chutou. Falcão prende, limpa pela meia lua, calibrou, fuzilou, é gol! Laço de Falcão para o Brasil! Decretando o empate no Sarriá! Decorridos! 24 minutos da etapa final! Empata o Brasil! Falcão de maneira sensacional! Agora, Brasil 2, Itália 2! Detalhe do lance, Falcão enganou toda a retaguarda italiana, porque todo mundo esperava um passe na direita para Cerezo. Ele cortou para dentro, ajeitou mais uma vez, e de perna esquerda, mandou um balaço no canto direito de Sofi. Que bonita a voz do Alcei, que bonita a emoção dele, e que bonito foi o gol também do Falcão naquela partida tão marcante, naquele 5 de julho de 82, que ficou para a história. 4 anos depois, no México, a seleção brasileira chegava bem às quartas de final, enfrentava a França, chegou a fazer 1-0, o gol do Careca, e levou o empate. E aí os pênaltis sentenciaram a seleção, que disse adeus também antes da hora. Para 1990, o Brasil passou limpo pela primeira fase, ganhou da Suécia, ganhou da Costa Rica e ganhou também da Escócia, inclusive nossa adversária agora nessa Copa de 2026. Só foi perder mesmo contra a Argentina nas oitavas de final, depois de colocar 3 bolas na trave. Essa caminhada de 90 começou com a vitória em cima dos suecos. Naquela altura, o microfone da Tupi já tinha um novo líder. Luiz Penido, garotão da galera, que narrou seu primeiro mundial aqui pelo microfone líder do Rádio Esportivo do Brasil naquele ano de 90. Então é muito justo a gente recordar também o gol que abriu a campanha, que abriu a história brasileira naquela Copa.
faturou os suecos por 2-1. Carecone fez sucesso, era artilheiro do Napoli da Itália, vivia seu melhor momento e contou assim Luiz Penido o gol dele. O Brasil voltou no lançamento longo para Careca, dominou, tremendo agito, passa pelo goleiro, vai lá, rala a Suécia, barato bom do Brasilzão, Careca, número 9, abriu o placar, eu me amarrei de montão, primeiro do Brasilzão, o coro come em Turim, o placar diz, Brasil 1, Suécia 0. Mas 90 não terminou bem, como a gente sabe, e a Alemanha acabou sendo campeã, tricampeã, aliás, empatando com o Brasil. A Itália já tinha empatado com a gente em 82. Chega 1994, situação semelhante à de 70. A busca era pelo tetra e tínhamos Brasil, Itália e Alemanha sonhando em ficar com a taça mais uma vez. A Copa foi acontecendo, a Alemanha foi ficando pelo caminho, Brasil e Itália chegaram na final e o Brasil acabou sendo tetra. Mas essa campanha começou também com uma vitória diante de uma equipe que encrespou um pouquinho o caminho do Brasil, também uma equipe europeia, que foi a Rússia. No primeiro jogo daquele Mundial, uma segunda-feira, dia 20 de junho, a seleção brasileira em Stanford pegou os russos, primeira Copa da Rússia após o fim da União Soviética. Romário, ele mesmo, o baixinho, foi quem abriu o cadeado russo, abriu a matriótica russa para abrir o caminho da vitória brasileira por 2-0. Do Alcei voltou para Tupi, ao lado do Ronaldo Castro, para contar assim o primeiro dos muitos gols do Brasil naquela tão feliz e bem-sucedida campanha do tetracampeonato mundial. Leonardo tocando para trás, corta na sobra de Corte, na linha de fundo, a corner, Ronaldo. E o Bebeto reclama com ele, queria um passe para trás, mas ele fez a jogada certinha. O lateral esquerdo, Leonardo, me enfiou procurando principalmente a Romário. A zaga veio, tocou para a linha de fundo. A galera empurra o time brasileiro, bate Bebeto no escanteio. Na verdade, o time brasileiro pressiona fortemente, Bebeto cruzou. Califórnia, é dele o gol brasileiro, Romário, número 11, quando são decorridos 26 minutos cravados na etapa inicial, abre finalmente a contagem a seleção brasileira, Romário, número 11. Lindas recordações deste gol de Romário, lindas recordações do tetracampeonato. E lindas recordações que teremos agora de um outro R, que começou a escrever a sua história na seleção naquela Copa de 94, mas que só foi jogar em 98 na França. Estou falando de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores artilheiros da história das Copas, maior brasileiro em termos de gols em Copas, com 15, e o segundo maior goleador de todos os mundiais, atrás apenas do Miroslav Klose, da Alemanha, que tem até hoje 16. O primeiro dos 15 gols de Ronaldo saiu no jogo contra o Marrocos, também nosso adversário agora nesse Mundial de 26. Inclusive já estamos fazendo figa para que tudo dê certo. E esse gol que nós vamos ouvir, o primeiro do Ronaldo, na voz do Penidaço, do nosso Luiz Penido, garotão da galera, mais querido, mais amado do Brasil, que possa ser de bom alvitre, que traga boas vibrações para a seleção brasileira nesse Mundial. O Ronaldo já era melhor jogador do mundo, 2 anos seguidos, 96 e 97. Na estreia contra a Escócia ele quase fez o gol, mas quase fazer o gol não é fazer o gol. Ficou para o segundo jogo, contra o Marrocos logo no começo. Ele foi agraciado. Penidaço narrou assim. Na situação de perigo, manda pelo alto, salta cortando na cabeçada, entretanto o primeiro jogador Rossi, ela volta para o Brasil, Dunga bota pilha no ataque brasileiro, soltou para Bebeto, botou no terreno, evita o contrário, sofre falta, lançamento é maravilhoso para Ronaldo, invadiu, vai marcar, guardou! Joga Brasil!
Robinho, camisa 9, Marrocos 0. Depois disso, o Brasil perdeu para a Noruega, venceu Chile, França e Holanda no mata-mata e caiu para a França na decisão. Foi um grande trauma aquela derrota na decisão de 98. Mas 4 anos depois, o torcedor brasileiro foi recompensado. Em 2002, veio o Penta, muito por conta de um jogo crucial contra a Inglaterra nas quartas de final. O Brasil já tinha vencido os 3 jogos da primeira fase, eliminado a Bélgica nas oitavas e agora encarava os ingleses no 5º jogo. Perdia por 1-0, Ronaldinho Gaúcho empatou, aliás, Rivaldo empatou numa jogadaça do Ronaldinho. E o nosso R10, que na época era R11, fez das suas no segundo tempo. Fez um golaço de falta de cobertura, David Seaman procurando essa bola até hoje. Depois dessa partida contra a Inglaterra, o Brasil venceu também a Turquia e a decisão contra a Alemanha. E fez a festa do Penta, conquistando o seu 5º título mundial naquele 30 de junho de 2002, lá em Yokohama. Em 2006, todo mundo achava que o Hexa ia sair, mas acabou não sendo bem assim. Na estreia, o Brasil venceu a Croácia, 1-0, gol de Kaká. Depois, 2-0 na Austrália, gols de Adriano, Imperador e Fred. E contra o Japão, partida pela última rodada da fase de grupos, saiu atrás, pouca gente lembra, levou 1-0, mas depois empatou e virou, com direito a um gol de Ronaldo. Aliás, 2. Nós ouvimos aqui o primeiro gol de Ronaldo nas Copas do Mundo e vamos ouvir agora o último. Luiz Penido também estava lá e contou como o Ronaldo se tornou o jogador com mais gols em toda a história, 15, marca que ele detém até hoje e que naturalmente faz parte da história do futebol, naqueles 4-1 em cima do Japão. Perto para Gilberto Silva, o lateral entregou para o meio campo, bateu na defesa, espirrou, rebate do Juan, vai dar um rolê no ataque, soltou bola, para Ronaldo, para Juan, para Ronaldo, de novo virou e mandou o balaço, guardou! Brasil! Ronaldo! Ronaldo! O maior artilheiro da história das Copas! Ronaldo abre uma nova página da história do futebol mundial. É um gol de ouro, é um gol histórico. Aos 36 do segundo tempo, às 10h38 da noite em Dortmund, no Westfalen Stadium, no gol à direita das cabines, no canto direito, Ronaldo marca 14 gols na Copa do Mundo, entrou em campo com 12, fez o 13, fez o 14, é o maior artilheiro da história. Ronaldo é fenômeno. 36 etapa complementar, rala, 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 Japão, barato bom, Brasileirão, coro come no Westfalen Stadium, o placar diz em Dortmund, Brasil 4, Japão. Pois é, Ronaldo e Penido, Penido e Ronaldo, que dupla, hein? Grandes feras, o garotão e o fenômeno. Naquela Copa de 2006, o Brasil depois passou por Gana nas oitavas de final, mas foi eliminado pela França, de maneira traumática. Eliminação que também doeu muito em 2010, quando caímos para a Holanda nas quartas de final, depois de termos vencido o Chile nas oitavas, depois de termos passado na primeira fase pela Coreia do Norte, pela Costa do Marfim e termos empatado com Portugal. 2014, a Copa foi aqui no Brasil. A Tupi, é claro, deu um show de cobertura. O Brasil começou bem, ganhou da Croácia, depois empatou com o México, o Ochoa pegou tudo, aliás, o Ochoa tá lá de novo na seleção mexicana agora, e depois a vitória em cima de Camarões. Nas oitavas, o Brasil suou o litro certo para eliminar o Chile nos pênaltis. E nas quartas, contra a Colômbia, Neymar se machucou, foi o grande golpe. Mas o Brasil venceu, com direito a golaço, aço de falta de Davi Luiz, naquele 4 de julho lá em Fortaleza. Alô Fortaleza, alô Rádio Clube, sempre sintonizado e retransmitindo o som da Tupi. Nosso abraço a todo o povo cearense. E a lembrança, a recordação tão bonitas, tão marcantes, que a gente aproveita para trazer de volta aqui daquele jogo, daquela vitória em cima da Colômbia 2-1. Davi Luiz, um golaço de falta. Quem narrou aqui na Tupi foi o Locutor Show, que emociona a galera. Vamos lá, Brasil, tira o pé do
o freio que dá pra mais. Olha o Hulk, ele vem com força na canhota, encosta pra Marcelo, Marcelo voltou pro Hulk, ao lado dele tem ali o Thiago impedindo, Fernandinho Digo, na entrada da área, e o Hulk não deu a bola, ela voltou agora, vai bater pro gol, defendeu Ospina, mas houve falta, ajeitando lá para a cobrança da falta, Davi Luiz e o próprio Hulk, rapaz, lá vai pra bola Davi Luiz, engatilhou, mandou à esquerda, marcou! Na raça do peito, na marra, ele colocou no ângulo esquerdo do goleiro Ospina, que nem sequer se mexeu, emociona a galera brasileira, é o gol da classificação para a semifinal. Davi Luiz cobrando falta, tá no trilho, tá na linha e não dá brecha, é o Brasil a caminho do Hexa, não tem blá 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 e não tem chororô na cobrança da falta. O Davi Luiz emocionou, isso sim que é o Brasil. Tem pena não, Brasil, tem pena não, Brasil. Ensaca, 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 Brasil. É por isso que eu digo, esse Brasil me emociona. 2-0. Que bonito, sempre bom ouvir o Jota, né? Aqui no som da Tupi. E esse golaço do Davi Luiz, que foi o último momento de alegria do Brasil na Copa. Depois teve o 7-1, que eu nem gosto de lembrar, e a eliminação. E para piorar, ainda teve uma derrota para a Holanda na decisão do terceiro lugar, que muita gente nem recorda mais. É até melhor não recordar. Em 2018, Copa do Mundo da Rússia, o sonho do Hexa estava lá de novo. Mas também não deu muito certo não. Estreia contra a Suíça, empate em 1-1. Jogo contra a Costa Rica, Keylor Navas pegou tudo e mais um pouco. O Brasil só foi ganhar esse jogo nos acréscimos, mas com 2 gols, 2-0. O primeiro de Coutinho, o segundo de Neymar, que nós vamos ouvir também aqui no nosso Bola Rádio da minha época, porque foi o gol que o Neymar tanto queria fazer, tanto esperou, e que ele finalmente conseguiu quebrar o selinho naquela Copa do Mundo. Vamos recordar, Brasil 2, Costa Rica 0, lá na Rússia, na voz do verdadeiro garotinho José Carlos Araújo. Agora para Duarte, chegamos a 51:34, vai terminar, galera, vai terminar o jogo e o Brasil vai comemorar, vai terminar, vai caminhando, olha Casemiro, Douglas Costa, entrou na área, cruzou, Neymar escorou, entrou! Gol! Segundo, eu dizia daqui, dá pra fazer o segundo, e deu, Neymar faz o segundo, a galera vai à loucura, Neymar é importante pro saldo na decisão, pra classificação, e que jogada da direita do Douglas Costa, que finalização Neymar, a bola passou pelo goleiro, foi no fundo do barbante agora. Brasil 2, 0. Grande garotinho narrando o gol de Neymar também, grande dupla, hein? Garotinho e Neymar, essa aí não é pouca coisa não. Brasil naquela primeira fase, depois venceu a Sérvia, nas oitavas passou pelo México, mas acabou derrotado o Brasil para a Bélgica nas quartas de final. E em 2022, a gente lembra, ganhou na primeira fase da Sérvia, ganhou também na primeira fase da Suíça e caiu para Camarões. Depois, nas oitavas de final, passou pela Coreia do Sul e foi eliminado pela seleção da Croácia nos pênaltis. Vamos torcer para que dessa vez o Brasil conquiste o Hexa. Ficaremos na torcida e você já pôde perceber. A Tupi tem uma longa história com as Copas do Mundo. História essa que a gente preserva, recorda e relembra aqui em Bola Rádio da minha época. A gente volta na próxima. Abraço, Edilson.